Hoje eu vou falar aqui 5 dicas que são prioridades para quem quer emagrecer e se manter magro. Então vai aqui a primeira dica: beber água. Água, ela é essencial. Quando a gente fala em iniciar uma dieta, precisamos ingerir uma quantidade adequada de água. E muitas vezes durante a dieta a gente acaba bebendo menos água. Por que ela é tão importante? Porque ali no cérebro, o centro da fome, da saciedade e da sede, eles estão um do ladinho do outro. Então, quando a gente bebe água, a gente também tem um estímulo aqui, ó, no centro da saciedade. E isso faz com que você tenha menos fome durante o dia, menos vontade de comer. Então, é um ponto que a gente precisa manter com critério, colocar aquela garrafa ali e colocar como meta, no mínimo, 2 litros de água por dia, e dependendo do peso, dependendo da estatura, quantidades maiores de água são necessárias. Até 3, 4 litros de água por dia, dependendo da pessoa e da atividade física diária. A segunda coisa muito importante no emagrecimento: priorizar nas alimentações equilíbrio. E esse equilíbrio, ele está muito relacionado com a quantidade de proteína. E muitas vezes as mulheres, elas não conseguem atingir no seu dia a dia a quantidade adequada de proteína. E vai aqui uma dica em cima da dica: café da manhã. O café da manhã, ele precisa começar com uma boa proteína. Por quê? Quando a gente ingere proteína, primeiro que a gente tem saciedade mais prolongada. Segunda coisa, a proteína, ela faz com que você tenha um equilíbrio na produção da insulina. A insulina é o hormônio que mais transforma o alimento em gordura e é o hormônio que mais faz com que a gente tenha vontade de comer. Entrar com proteína no café da manhã e ter equilíbrio nas proteínas nas outras refeições é extremamente importante. É uma estratégia que ajuda muito na saciedade, em diminuir a produção de gordura durante o dia e com que você coma uma quantidade reduzida e mantenha um emagrecimento mais contínuo. Terceira dica importante: eliminar alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados, o que são? São aqueles alimentos que passaram por muitos processos de industrialização. Esses alimentos, eles têm muita química, eles têm muito conservante, têm muito corante, tem muito sódio, tem muito nitrito. Então, cada um da sua forma. Então, por exemplo, salsicha, presunto, salame, enlatados, molhos que já vem em pacotinho, seja em pó, seja em líquido. Então, basicamente, são aqueles alimentos que não vieram da natureza ou que passaram por muitos processos para poder ficar na prateleira do mercado por muitos meses sem estragar. Então, por exemplo, tomate. Quando você faz um molho de tomate em casa, em uma semana ele embolora. A latinha do molho de tomate no mercado, ele dura 1 ano ou mais. Esses alimentos, eles são ultraprocessados. Então, esses alimentos, eles têm muitos aditivos que prejudicam muito o emagrecimento. Quarta dica é entender qual é a diferença entre alimento saudável, entre alimento fitness e alimento de baixa caloria. Isso confunde muito a cabeça na hora de começar a fazer dieta, e as pessoas acabam que pensam que estão fazendo a coisa certa e tá fazendo a coisa errada. Exemplo: quando eu começo a fazer dieta, eu vou trocar o óleo, a banha de porco, por azeite extra virgem. Você vai lá e compra aquele azeite mais caro. Ele é muito saudável, mas ele tem a mesma caloria dos outros óleos. Então, quando eu pego uma salada de alface, tomate, pepino, que era para ter 30, 40 calorias, e eu coloco uma quantidade maior de azeite, uma colher de sobremesa de azeite, eu chego a essa salada a 200 calorias. Então, a diferença, ela é muito grande. Outro exemplo: eu paro de tomar refrigerante e começo a ingerir suco natural. Muitas vezes o suco natural, ele tem a mesma caloria que o refrigerante ou até mais. Então, quando eu pego aquele suco de uva integral, suco de laranja, suco de abacaxi, suco de melancia, muito cuidado. Mesmo que esse suco não tenha açúcar, o suco, ele já tem a frutose da fruta
fruta que tem caloria. E às vezes a quantidade que você toma é uma quantidade muito alta. Então essa caloria ela ultrapassa o que o seu corpo pode ingerir por dia para um bom emagrecimento. Então muita atenção com relação a isso também. Alimentos fitness. Muitas vezes os alimentos fitness eles têm muita caloria, eles também só são mais saudáveis, eles são feitos com aveia, com frutas, com castanhas. Então, muita atenção em quantidade e caloria, porque as pessoas que usam esses alimentos fitness, muitas vezes são praticantes de atividades físicas, que precisa de altas quantidades de caloria diária, mas é uma caloria que vem de origem mais saudável. Então a gente tem que ficar atento, porque muitas vezes atrapalha muito o emagrecimento. Esses alimentos, eles são bons, mas eles têm altas calorias que não vão ajudar no emagrecimento. E a quinta e última dica, atividade física. A atividade física é essencial. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho tempo. Gente, arruma 10, 15 minutos. Eu tenho dor no corpo, 10 minutos. Comece dando 2 voltas no quarteirão da sua casa. Comece pegando ali no YouTube uma aulinha de 10 minutos, de qualquer coisa, Mas movimenta o corpo, Isso vai ativar a circulação, isso vai fazer com que você comece a produzir um pouquinho de serotonina, um pouquinho de dopamina, já vai ativar esse metabolismo e vai preparando o seu organismo para uma atividade física ali na frente. Se você me perguntar qual é a melhor atividade física que existe, musculação. Mas nem sempre a gente tem tempo, tem ânimo e tem vontade de ir para academia logo de cara. Às vezes tem vergonha por causa do peso, não tem problema. Comece 10, 15 minutos com qualquer coisa. E depois, aos pouquinhos, vai fluir. Essas são as dicas principais. Se você quiser, se você tem vontade de ter um emagrecimento saudável, personalizado, individualizado para suas necessidades. A gente precisa individualizar para que dê certo esse emagrecimento e para que ele seja prolongado. Então, se você tem esse sonho de emagrecer, se você tem a vontade de ser uma pessoa saudável, mais magra, entre em contato aqui com a gente. Eu posso te ajudar personalizando todo o seu emagrecimento com toda a minha equipe, com nutrição, com terapeuta, com medicamento, com tudo que for necessário para os seus bons resultados.